Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando com essa conversa aqui com o nosso caríssimo Guaraci Fonseca, integrante do Ministério Público das Alagoas, uma instituição da mais elevada importância e da mais indiscutível respeitabilidade. Eu falei que eu tenho grandes amigos no Ministério Público das Alagoas, grandes amigos, e pelos quais eu fiz alvo, pelos quais tenho respeito e consideração e os fiz alvo também do meu respeito e da minha admiração. Eu, quando era estudante, Guaraci, quando era na época ainda de academia, eu estou lhe contando histórias de mais de 40 anos, embora eu não me sinta um ancião, eu acho que estou no pleno vigor da juventude ainda, dizia-se assim, o Ministério Público é a magistratura de pé. Aí eu olhava assim, ficava ouvindo aquilo, o Ministério Público é a magistratura erguida e tal. Isso vem da França, isso é uma expressão Me faz um francesa. comentário sobre essa, eu chamo isso de uma sentença. É uma expressão francesa, né? Então, é controverso, o surgimento do Ministério Público é controverso. Uns dizem que nasceu na França, né? E que a magistratura chega de pé porque ficava sobre o tablado, né? Então, é a magistratura de pé. Em Portugal, por exemplo, o Poder Judiciário e o Ministério Público são unidos, né? Então, você tem magistrado do Ministério Público, magistrado do Poder Judiciário. Eu não sei se a França é assim, não posso afirmar, né? Mas surgiu da França. Da França, né? Essa expressão. Eu já li numa obra, meu caro Guaraci, que o Ministério Público, nos moldes como conhecemos, nasceu inclusive no Brasil. Você já viu alguma coisa desse tipo? Não. Pode ter um estudo sobre isso, enfim. Aí vai buscar lá em Dom Pedro I, vai buscar lá uma figura que se assemelhava ao atual Ministério Público, isso que nasceu aqui. Mas eu fico com você, eu acho que nasceu mesmo na França. Na França. E falando de Dom Pedro I, você vai encontrar aí que ele foi imperador de três. Ele foi imperador, em certo momento da nossa história, do Brasil, imperador de Portugal e Algarve. Lá era conhecido como Dom Pedro IV. Inclusive, Dom Pedro IV, inclusive Paulo Bonavides diz, olha, Dom Pedro era considerado um carrasco no Brasil e um herói em Portugal. Portugal, exatamente. Que ele derrotou Dom Miguel. Dom Miguel. Foi uma... Que usurpou. Aquela praça... Você sabe que lá em Lisboa tem aquela Rua do Ouro e Rua da Prata. Aquela praça que fica em frente e que tem um teatro, aquela praça é Dom Pedro IV. Dom Pedro IV é ele. Dom Pedro IV é o nosso Dom Pedro I. E é apenas uma informação histórica para os nossos telespectadores. Eu estive numa cidade belíssima, não canso de enaltecer aquela cidade, uma das cidades mais belas que os meus olhos puderam contemplar, que é a cidade do Porto. E dizem, inclusive, eu tomei conhecimento lá, e não tenho autorização para dizer que não é verdade, que o coração de Dom Pedro está na Catedral do Porto. O coração dele, de Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, eu não posso afirmar. Sei que a cidade é belíssima, não é? Tem uma livraria tradicional chamada Lelo. Não sei se teve a oportunidade de ir, mas é um ponto turístico a livraria. Beleza. Tombada, né? Uma cidade tombada. Tombada. E no outro lado você tem Vila Nova de Gaia. Então, à noite é só festa, né? Muito turista. Portugal tem uma infraestrutura maravilhosa. E turistas do mundo inteiro passeiam com tranquilidade, com segurança. Não é? Com segurança. Então, é outra situação. Guaraci, só vou dar uma informação histórica para a gente seguir. Certo. Eu quando estava no Porto, um dia eu fui jantar com um amigo nosso que estava fazendo doutorado lá, e nós fomos jantar, e quando estava assim, à beira do rio Douro, certo, à beira assim, e ele disse, olha, Jerônimo, está vendo essa igreja aí? A igreja é modesta, é humilde. Mas modesta, está vendo essa igreja aí? Estou vendo. É mais velha do que o Brasil. A Europa tem essas coisas, né, rapaz? Como é? Só disse, essa igreja aí é de 1200, e aí disse lá, é mesmo, para dizer, é. Vixe, Maria. Agora, assim, uma ocasião,
uma ocasião, eu já juiz, uma pessoa de minha relação pessoal de amizade, me fez uma abordagem e fez um pedido. Eu fui analisar o que era e vi que não podia ser atendido. E a pessoa atendeu perfeitamente, mas eu tive necessidade de dar uma explicação. Ela estava uma pessoa amiga minha, eu acho que o meu não, a impossibilidade era muito pouco para a minha amizade. Aí eu disse, olha, fulano, eu só posso fazer favor com as coisas que são minhas, eu disse a ele. Por exemplo, o meu relógio, eu posso pegar e dar a você, dar a qualquer pessoa, porque é meu, mas o direito não me pertence. Eu não posso fazer favor, eu não posso atender aquilo que na minha consciência não manda. Nunca esqueci disso, entendeu? Porque eu me senti na obrigação de dar ao meu amigo uma justificativa. Ele não se ofendeu com o meu não, mas eu achei que devia ir mais além. A mesma coisa no MP, né? O MP não pode fazer favor, o promotor, ele não pode fazer favor com aquilo que não lhe pertence. Queria que você fizesse uma consideração sobre isso. Olha, eu acho que o Ministério Público, promover a ação civil pública, promover a ação penal pública, ele deve agir com muita responsabilidade, não é? O princípio da indisponibilidade das ações penais públicas e civis são princípios importantes. Mas o que eu estou vendo hoje, assim, que há de alguma um uso, às vezes, até sem critério dessas ações, principalmente a ação civil pública, que é uma ação fundamental e pode induzir, inclusive, a uma política pública. Antes de ingressar com a ação, o Ministério Público deve analisar o direito, né, sobre as suas várias nuances e tal, porque são ações poderosas como a ação de improbidade, por exemplo. Então, eu acho que, da mesma forma que o juiz tem que, às vezes, o coração manda para cair a consciência para o outro lado, acontece também com o Ministério Público. Mas o Ministério Público precisa ser mais criterioso que o juiz, porque é ele que promove. Muitas vezes, ele que dá início à dinâmica, né? Que dá início à dinâmica. É ele que provoca a magistratura. O princípio da inércia da magistratura é um princípio, né? Então, ele precisa analisar essas questões com muito cuidado. E se tiver a convicção que o direito é naquele caminho, vai em frente. O magistrado pode entender até diferente, né? Se se sentir desconfortável, argua suspeição. Argua suspeição. Vá-se embora. Argua suspeição e vai embora, não é? Mas o direito, ele não pode ser um direito para Alagoas e outro direito para São Paulo. Para isso existe o STJ para igualar, que é um tribunal de superposição, não é? Que visa justamente uniformizar o direito. Não é isso? Então, é preciso que os magistrados apliquem o direito, mas também atentem, principalmente para a jurisprudência dos tribunais superiores, para que o indivíduo sinta segurança jurídica. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de insegurança. Não é? Nós temos um código com a visão do common law e uma vertente romano-germânica, mas os nossos precedentes não são seguidos. Depois da entrada da teoria do Alexis, que eu até utilizo aí, há uma principiologia ad hoc. Então, o indivíduo faz um sopesamento qualquer e decide. E eu entendo o direito diferente. Diferente, né? O direito ele tem que ter um mínimo de segurança. Exatamente. Você não pode ver um magistrado e ficar pensando, como é que ele vai decidir agora? Ele já decidiu assim outro dia, agora ele decidiu assim. Isso não pode acontecer. Exatamente. Então, o que acontecia, voltando àquela época em que nós buscávamos o conhecimento de fora, por exemplo, eu gostava muito da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. E tinha o desembargador Paulo Mendes, acho que ainda é vivo, não sei se ainda é.
Paulo Mendes, desembargador Paulo Mendes. Daqui de Alagoas? De Alagoas. Não, faleceu. Faleceu? Faleceu. O desembargador Paulo Mendes, ele seguia à risca a jurisprudência do Tribunal Paulista. Então, é necessário que o indivíduo tenha segurança jurídica, não é? E que o magistrado demonstre isso, como vocês. Muitas vezes você fica nesse dilema, mas vai e faz aquilo que o direito determina. Eu acho que essa é a grande função do magistrado, né? Que muitas vezes desagrada a um, mas agrada a coletividade. Outra coisa, o Ministério Público também não tem nenhuma obrigação, nenhuma magistratura, de terem seus pontos de vista harmonizados. Não. A divergência, eu acho que é uma coisa própria do atuar. Perfeito, né? Perfeito. Vai para o crivo do contraditório. Não é? O advogado tem um entendimento, o Ministério Público tem outro, e o juiz, equidistante das partes, é que vai julgar. Exatamente. Não é? Eu acho que isso é fundamental. E é por isso que o juiz precisa estudar. Muito. Meu caro Quaraci, eu vou tocar num assunto agora. Aí o ilustre amigo fique à vontade, se não quiser tratar desse assunto, nós continuamos aqui na outra vertente. Você agora passou por uma convulsão, eu vou chamar de convulsão, passou por um terremoto. Você foi afastado do exercício da sua atividade que você conquistou de forma brilhante mediante o concurso público. Já ia com mais de 2 décadas na magistratura, sem um arranhão, sem um traço que lhe desmerecesse, e de repente você foi afastado. Isso lhe entristeceu? Olha, evidentemente que me entristeceu, não é? Porque eu estou falando de tristeza, não é aquela tristeza piegas, não. Não. É aquela tristeza de se sentir injustiçado. E eu vou adiantar, você foi novamente retornado à sua atividade, ao seu status quo ante, por força de uma decisão lá do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Como é que você vê o seu afastamento inicial? Veja bem, eu desde o momento em que eu decidi, ou uma turma decidiu por mim, que ninguém é candidato de si mesmo, que eu deveria entrar para ser Procurador-Geral de Justiça, eu fui por 2 mandatos, começou aí a minha via cruz, né? Porque, você acha que a origem está aí? Porque eu tomei algumas medidas, cumpri decisões do Conselho Nacional que não eram simpáticas, enfim, uma série de questões, cumpri à risca ali todo o traçado do Conselho Nacional. Isso gerou um certo dissabor. E você podia fazer diferente? Não. Você podia ser um prevaricador? Não. Podia até perder o seu cargo? Não. Por exemplo, eu não poderia deixar lá escondido pessoas que a lei determinava a resolução que não poderia estar, por uma questão de parentesco, etc. Enfim. Então, eu cumpri todas as regras do Conselho Nacional, não é? Mas depois que o indivíduo sai, passa os seus 4 anos, ele é visto não só como um promotor, mas como um eventual candidato a qualquer coisa, seja a associação, seja, de novo, a Procuradoria-Geral de Justiça. E isso nunca me fascinou. Quer dizer, eu sou um promotor de justiça. Você fez concurso para isso? Para isso, sou um promotor de justiça. E toda essa questão teve início quando eu resolvi dizer, disse, olha, eu não aguento mais passar o que eu estou passando aqui, eu vou ser candidato. Pronto, aí a casa caiu. Né? Pá, inquérito administrativo, sindicância, etc., aquela coisa toda, até se chegar a meu afastamento. Isso é um ato traumático. Né? Mas, graças a Deus, eu estou vivendo um momento muito bom na minha vida, a experiência também me ajudou bastante. Né? Procurei absorver isso, que é a resiliência, né? Procurei absorver e disse, eu vou buscar os meus direitos. E obtive ontem uma liminar do conselheiro Amorim Filho, Amorim Júnior, né? E diz, olha, não tem nada aqui. Porque isso eu queria, porque
toda decisão ela tem um substrato factual que faz emergir aquela posição, né? E parece, eu vi rapidamente a decisão do conselheiro, e ele disse que no seu caso não havia fato justificador? Não, mas e a decisão do afastamento da nossa lei orgânica é previsto que o afastamento é feito pelo Procurador-Geral de Justiça. Não é feito pelo colégio. Então o colégio reuniu-se, não é? E deliberou de uma matéria que não é da atribuição dele. Entendeu? Então não é da atribuição do colégio, é uma decisão monocrática, uma decisão do Procurador-Geral. No seu caso era equivocada, foi equivocada a decisão. No meu caso, além de equivocada, essa decisão tornou-se, assim, podemos dizer, estranha, porque dela participou o Colégio de Procuradores. Ora, não é competência do Colégio de Procuradores afastar o promotor de justiça. Ele pode ser uma instância de recurso, por exemplo. Não é uma decisão do Procurador-Geral, você recorre ao colégio. O colégio hoje decidiu. Não é? Então, eu analisei com muita tranquilidade, com muita serenidade, isso a idade e a maturidade realmente nos concede, e disse, olha, eu vou ao Conselho Nacional, e obtive ontem, com muita alegria, com muita serenidade também, existe todo um percurso aí, claro, não é? O meu retorno à Promotoria do Patrimônio Público, e eu retornei hoje, efetivamente. Precisava de algum ato para se retornar? A decisão. Só a decisão? Inclusive o procurador, eu já comuniquei ao procurador, mas o procurador já sabia e telefonou para mim, disse, olha, já está sendo aberto tudo aí, os canais, e você pode entrar e tal. Não tenho guardo mágoa de ninguém. Claro, sem ressentimentos. Não tenho ressentimentos de ninguém. Acho que foi equivocado, não é? Um ato equivocado, mas não trago rancor, ressentimento, entendeu? Mágoa, ódio, que isso não constrói. Claro. Né? A experiência nos demonstra isso. E você veja só, a minha promotoria, ela passou incólume pela correição do Conselho Nacional em 2017. A promotoria não tinha nada a ser reparado. Recentemente, foi isso que o conselheiro se apegou. Recentemente, eu pedi uma correção na minha promotoria, mas até que eu estava pressentindo algo, e o procurador, o corregedor que fez, disse, muito bom a sua promotoria. Não tem nada atrasado, tudo em dia, os inquéritos e tal. Então, são coisas da vida, né? A vida continua. Saiu essa decisão ontem, e que eu recebi com alegria, mas com comedimento. Né? E continuo o meu trabalho como promotor de justiça. Exercendo da mesma maneira que antes. Da mesma maneira que antes. A matéria é uma matéria cáustica, porque se trata de improbidade administrativa que eu chamo de crime de rico. Não é? Então não é aquele o ladrãozinho de carteira que você lá, já fui promotor também da vara da promotoria de crimes contra o patrimônio. É o chamado crime do rato mago. Crime do rato mago. Pô, e nós vimos aí as operações da Polícia Federal. Né? Foram operações realmente grandiosas aí. Coraci, uma outra coisa que me chama a atenção é a gente vê por esse Brasil afora, todo dia a casa cai, todo dia a casa cai. Tomei conhecimento, antes de entrar aqui no estúdio, que o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, teve a prisão decretada e todo dia a casa cai, todo dia, e é uma desmoralização candente. O indivíduo apresentado, né, nessa época de globalização, do Oiapoque ao Chuí, o rosto na televisão, isso se estende à família, se estende a genro, bom.
E os indivíduos não tomam vergonha, Coraci? Mas eu acho... Tem alguma justificativa para isso? Olha, o grande responsável é quem vota. Aí caímos naquela velha motivadora, né? O eleitor, né? Então, você escolhe o seu representante, né? Eu acho que deve haver uma fiscalização muito grande em relação à chamada compra de votos. Você não ouve falar isso na Europa, nos Estados Unidos. Depois eu vou lhe contar uma dos Estados Unidos, diga aí. Né? Então, essa compra de votos, pessoas desconhecidas que de repente você encontra com 4 mil, 5 mil votos em uma determinada região. Então, isso é coisa que precisa ser trabalhada com a inteligência policial, porque a Polícia Judiciária Eleitoral é a Polícia Federal. Federal. Um trabalho que deve ser feito. E hoje eu acho que com essa Operação Lava Jato, essa coisa, o financiamento de campanha particular ficou meio restrito, né? Então isso, nesse momento, pode ser a oportunidade do Brasil dar uma guinada nas próximas eleições. Eu tenho esperança. O que eu queria comentar contigo é o seguinte: eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos. E ele já mora nos Estados Unidos há bons anos. Ele mora lá, ele não volta mais ao Brasil. Mas numa das férias dele, eu estive com ele aqui, e ele estava hospedado no hotel. Ele disse: Geraldo, todo dia, rapaz, é propaganda, um político nosso tinha canalizado verba para construir elevados aqui e tal. E aquilo era uma propaganda, rapaz, era não sei quem agradecendo, os policiais rodoviários federais agradecendo, a comunidade. Era uma coisa, sabe, maciça na televisão. Ele disse: olha, se nos Estados Unidos um político fizer essa divulgação de trabalho que ele fez, ele não se elege mais nunca. Então, qual é o problema? Voltamos à mesma questão. O eleitor. Né? Eu dizia a uma professora minha, que as professoras nós temos muita miséria e as pessoas não pensam. Eu disse: mas, meu filho, pobreza existe em todo lugar. Mas aqui a pobreza é uma pobreza diferente. Né? Então, isso tem que partir do jovem. Eu acho que a educação é importante, investimento maciço, porque cabeça vazia, oficina do diabo. Essa chamada escola integral, não é? Você tirar o menino das ruas, porque ele tem nessas grotas, Gerônimo, você sabe muito disso como magistrado, você percorreu praticamente esse estado todo, não é? E nessas grotas que nós temos por aqui em Maceió, a referência dele é quem? O traficante. Então esse menino precisa estar na escola. O Estado precisa assumir o seu papel. Precisa assumir e dar a informação básica e ensinar a pensar. Né? Tem até eu gosto muito de Castro Alves: ó bendito que semeia livros e manda o povo pensar. Pois o livro caído na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, ler, estudar, recitar poesia, jogar bola. Assim, e Castro Alves teve uma vida tão fugaz, né? Morreu aos 21 anos de idade. E com essa construção aí. Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa, né, rapaz? Castro Alves, eu sabia de cor. Hoje eu não tenho mais cabeça para isso. Mas é um chamado abolicionista, né? Morreu muito jovem, né? Jovem. E só para, não sei se dá tempo para constar, num livro uma biografia que você sabe que ele morreu numa caçada, você sabe disso, Castro Alves, né? Não. Foi. Ele foi caçar, ele era no Boêmio, você que é grande realidade. Era no Boêmio, ele foi caçar, naquela época, São Paulo, aquilo era um sítio, né? Aquilo ali não era. Então, onde hoje é o Brás, ali era aquilo era uma mata, né? Ele estava com uma espingarda, ele foi pular uma espécie de um córregozinho. Córrego. Ele foi pular, rapaz, e quando ele pulou, a espingarda disparou no pé dele. Vixe Maria. Imagina a medicina naquela época. Gangrenou. Então ele percorreu justamente uma via crucis
e depois saiu de São Paulo e veio morrer no interior da Bahia. Por trazendo ele, muita febre, muita coisa e tal. Ele tem um episódio muito bonito, que eu acho da história do Brasil, que os jovens não conhecem porque não está na internet, que foi um debate por uma vedete lá no Teatro Santa Isabel. Ele se apaixonou por ela. Pô. Foi. Mas aí ele debateu em verso com Tobias Barreto. Muito sagrado. Aqui de Sergipe. De Sergipe. Tobias Barreto quer dizer, olha, não existe direito natural, existe a história natural do direito. É interessante, quando ele foi para o Rio de Janeiro, o Machado de Assis fez uma carta de apresentação do Castro Alves para escreveu Iracema, aqui do Ceará. Eu sei. Sabe do que eu estou falando, né? Sei. Então o Machado de Assis fez uma apresentação. Fez uma apresentação de Castro Alves para ele, Zé de Alencar. Então, se você tem, por exemplo, uma leitura de Machado de Assis, é uma coisa fabulosa, rapaz. O vocabulário, que se isso é importante, eu acho que isso, não sei se importa mais hoje, da internet, né? As pessoas querem tudo simplificado, a comunicação mudou, na verdade, né? Mas você tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livrinho fininho, mas é a segunda fase dele como escritor, né? Foi o livro que inaugurou a segunda fase dele como escritor. Ele traz tantas lições de vida, agora de uma forma assim saborosa, entendeu? Como se fosse uma ironia. Ele era muito irônico, né? Então, são livros que não... Eu digo Machado, né? Machado de Assis. Então, a juventude hoje, talvez um segmento muito pequeno, vai para essas leituras. Eles chamam de baboseira. Essas baboseiras de Machado de Assis, há uma expressão que eu aprendi lendo Machado. Ele, quando queria chamar um cara de chato, não chamava de chato, não, era... Ele é um imenso sem saborão. Ele chamava o cara de sem saborão. Ó. Aí eu fui olhar. Assim, continuando aqui, voltando aqui ao nosso tema, você nesse episódio seu, que foi um episódio, eu diria, me permita dizer isso, um tanto quanto traumático, você já disse aí por todas as ordens de motivação, você já disse aí que sai incólume emocionalmente disso, sem mágoa, sem ressentimentos. Qual foi a lição que você tirou de tudo isso? Alguma lição importante para você? Olha, há uma lição importante, que mesmo nos momentos traumáticos da nossa vida, a gente precisa ter a família para nos apoiar, que eu acho que é muito importante. Você teve sua família com você? Minha família é um total apoio, entendeu? E acreditar em Deus e ter força para procurar os meios legais. Não adianta você sair gritando e esculhambando, dizendo isso, aquilo. Mas você seria combater o bom combate sem perder a fé, como dizia o profeta Paulo? Exatamente. Então, eu sou católico, não é? Tenho uma fé muito forte, acredito muito em Deus, e isso me deu muita tranquilidade nesse momento, porque não é fácil. O que jogaram aí na imprensa contra mim e tal, né? E depois os próprios jornalistas viram que aquilo ali não tinha nada a ver. Quer dizer, eu estou há 25 anos, nunca recebi uma advertência. Você não tem um traço que lhe desautorize? Nada. Passei incólume em 25 anos por todas as correições. Ora, como é que o indivíduo... Eu recebi 2 censuras, essa que está no tribunal, com a eminente desembargadora Elizabeth, eu vou esperar o tempo dela, né? Que acho que cada um tem o seu tempo de decidir. Claro. Né? Mas nunca recebi nenhuma punição, porque sempre andei dentro do traçado, dentro da lei. Entendeu? Com muita tranquilidade. Então, hoje aconteceu isso, eu fiquei muito feliz com a decisão de ontem, mas recebi com muita serenidade, sem nenhuma euforia.
Você deve ter tirado uma tonelada das suas costas, né? Um peso, né? Rapaz, você recebe uma decisão dessa do Conselho Nacional, mesmo que a decisão tenha saído do colégio, equivocadamente do colégio de procuradores, eu acho que é uma decisão que diz muita coisa. Claro. Não é? Sem dúvida. Porque o Conselho Nacional está acima, disciplinarmente, do MP. Administrativamente é quem faz a análise administrativa e tal, não da atividade fim, da atividade administrativa. Então, você ter uma decisão de um conselheiro, e você teve acesso à decisão e viu. Então, é essa coragem que ele atuou como magistrado ali. Não é? Claro. É um magistrado desassombrado. Verdade, verdade. E decidiu. Não é? Meu caro Coraci, nós estamos chegando aqui ao final, mas antes, você é um intelectual, nós somos, eu diria, de gerações muito próximas. Nós temos um amigo em comum, você sabe disso, o nosso caríssimo Joilson, que foi da sua turma de faculdade. Perfeito, perfeito. E Joilson tem por você uma consideração elevada. E Joilson é um cara sério, um cara decente. Então, aproveitando essas suas luzes, eu queria que você observasse um livro, um livro que você pudesse sugerir para essa turma, para esses jovens que são nossos assistentes. Poderia sugerir um livro que eles deveriam ler, qualquer que seja, e depois eu gostaria que você já fizesse as suas despedidas, por favor. Olha, o livro eu já citei, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que é um livro fundamental para a juventude, né? Já li tantos livros que às vezes os nomes vão, né? Mas eu acho que esse livro é um livro fininho. Muitos criticam a linguagem, lógico que é uma linguagem diferente e tal, mas é um livro saboroso, um livro que traz grandes lições de vida, né? Com ironia. Então, um livro que fisga o leitor nas 30 primeiras páginas, porque se ele não fizer isso, o leitor abandona. Como dizia Montaigne, a leitura é um ato de prazer. É verdade. Não é? Se ela for um ato de sofrimento, deixe para lá, abandone e procure outro. Né? Então, eu acho que esse livro, para começar, seria um grande livro. Então, está aí a sugestão, Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma belíssima obra. Eu sou de uma geração que li Machado de Assis. Suas despedidas, por favor. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, um magistrado que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, pela sua cultura. É um homem que poderia dizer, eu já sou magistrado, vou parar de estudar. Não faz isso. Continue estudando e tenha uma visão ampla, enciclopédica da vida, não é? Então, um homem que tem essa visão, não só do direito, aquele direito positivo, mas uma visão geral, ele tem mais capacidade de julgar com justiça, porque justiça e direito não são a mesma coisa, não é? Então, eu agradeço esse momento, que foi muito, assim, saboroso para mim, que vinha numa certa tensão, e eu saio daqui com mais leve ainda, para continuar esse trabalho, né? A vida segue, né? A vida segue, em defesa da sociedade, em defesa do patrimônio público e das causas que dizem respeito à tutela coletiva de direitos. Meu caro Coraci, muita honra, você trouxe brilho para o nosso programa, as portas aqui estarão sempre abertas, depois eu vou tomar a liberdade de te convocar, sempre que tiver um tema momentoso, para a gente tratar desses assuntos da vida que são tão caros a mim e a você, que eu sei pelo que você escreve e pela sua performance social. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.